Olá, eu sou o Vira Mello e você está no canal E aí, egiptólogos? E aí, amantes da história do Egito? Como é que vocês estão? Tudo bem? Você que gosta de arqueologia egípcia, hoje a gente tem uma história muito legal a ser contada. Espero que você goste e compartilhe mesmo essa ideia, porque é um fato famoso. Você que gosta da história egípcia, você deve ter ouvido falar já disso, né? E é muito interessante essa descoberta que foi realizada aí por alguns arqueólogos aí, que eu achei extremamente legal, extremamente interessante, que conta um pouco da história do Egito, um pouco do que acontecia do meio do cotidiano deles, né, do meio social em que viviam, como eram as questões familiares, etc. É muito legal, sou apaixonado também, como vocês sabem, por história egípcia, né? Eu acho que essa é uma das histórias que me fascinou e me levou da história. Então eu gosto muito disso. E eu tenho uma notícia muito legal para vocês hoje, falando um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, com certeza alguns de vocês ouviram, alguns de vocês com certeza já teve curiosidade, já ouviram alguma matéria, algum site, algum livro. Os que não tiveram essa informação, eu espero que você vá atrás, que você procure, porque é um assunto muito legal, sobre a múmia que grita. O que tem a ver essa múmia? Como assim múmia que grita? Múmia não é um ser humano morto, não é alguém morto? E como é que alguém morto pode gritar? Pois é, na verdade é assim, eles ali em 1881 acharam um homem desconhecido ali. Esse homem ali, eles dentro de uma tumba de um rei, e do rei Ramsés III, ali muito próximo do lugar ali onde ele foi colocado, né? Tanto ele como a rainha. Isso intrigou a muitos, porque como vocês sabem, as pirâmides eram de fato, né, a câmara mortuária de um rei, só poderia entrar pessoas reais, poderia ser enterrado pessoas reais nele. Então eles descobriram a rainha, uma pessoa real, o rei, né, claro, e eles descobriram também mais uma múmia, mas ela não tinha explicação nenhuma. Só sabiam que ele era um homem, mas não tinha informação nenhuma sobre ele, porque estava todo raspado. Mas um fato interessante, que vocês não sabem, né, no Antigo Egito, quando alguém cometia um crime muito grave, eles raspavam a história da pessoa para dizer que ela não teria história no outro lado. Então, como eles viram as inscrições, nome, história raspada dessa múmia, porém ela estava dentro da câmara mortuária do Ramsés III, eles subentenderam que ele era uma pessoa real, mas que cometeu um ato de traição, tá? E aí subentenderam que ele seria, no caso, o filho de Ramsés, Pentuer, né? E essa história rolou há muito tempo, mas eles não tinham confirmação de fato o que seria isso, era uma suposição. Porém, um grupo de arqueólogos liderado pelo Dr. Hawass, né, ele teve, depois de fazer testes de DNA e tal, e comparado com a múmia de Ramsés III, descobriu que Ramsés era o pai, realmente, daquela múmia. Ou seja, realmente aquela múmia, eles suspeitavam que aquela múmia seria de Pentuer. Realmente eles confirmaram essa hipótese. Aí você me pergunta, Bira, mas o que ele fez tão grave para a história dele ser riscada? Porque para o egípcio a história é uma herança. E a gente ficou se perguntando o que será que ele fez. Então ali começou a história, dessa descoberta aí, que foi incrível, tá, da identidade dessa múmia, porque a história real está sendo contada nos papiros que está ali no Museu de Turim, e foi desvendada ali uma trama de 3.000 anos, onde o filho dele, no caso, o filho e a mãe, né, eles tramam um complô contra o pai, que no caso é Ramsés III, ou seja, tanto a rainha como o filho está registrado ali no papiro no Museu de Turim, tá? Se você está na Itália, se você tem a possibilidade de ir à Itália, vá a Turim, vá no Museu de Turim e verifique esse papiro que está traduzido ali, é muito legal. Então eles contam a história de uma trama que houve para a destruição, para a morte de Ramsés III. Então, o filho fez uma trama, comprou com a mãe para que isso fosse acontecer, e ele acabou sendo morto, na verdade, das piores formas que a gente pode imaginar, né? Se eu não me engano, ele foi enterrado vivo, foi mumificado vivo. Por isso que ele tem a expressão de que está gritando. Eu não sei se vocês sabem, mas os panos que eles enrolavam no morto, num cadáver, eles não usavam força, pressão, porque não precisava estar morto. Mas quando a pessoa era enterrada viva, eles usavam pressão. Então seria muito difícil ele abrir a boca ou fazer algum gesto. A única coisa que ele conseguia mexer seria os olhos. Só que nesse caso, a dor foi tanta, o sufoco, e foi tão grande, que essa múmia, quando encontrada, ela estava com uma expressão de desespero e grito. Por isso que se chama a múmia que grita.
Tá? E algumas perguntas ali surgiram enquanto porque a imagem era espantadora e tal, né? O que a múmia tinha, por que ela foi, no caso, enterrada dessa forma, né? Por que ela usava algumas roupas que eram consideradas impuras para um velório, vamos dizer assim, de alguém real. Então, ali nos papiros dizem que Pentuer foi condenado à morte, ele foi enforcado, né? Então, numa conspiração chamada Harem, porque não conseguiu executar, porque foi surpreendido. Na verdade, então, é o seguinte, o que aconteceu? Pegaram Pentuer, né, nessa trama com uma mãe aí para matar o pai dele, e eles, quando ele foi executar, ele foi pego de surpresa, então ele não conseguiu concluir o propósito dele. Então ele foi sentenciado, mesmo sendo filho de Ramsés, ele foi sentenciado à forca. E aí, ele morrendo enforcado, ele foi mumificado, e é por isso, e mantiveram a expressão dele. Alguns supõem que ele não havia morrido na forca, né? Alguns supõem, não são todos. O Dr. Hawass, inclusive, é um cara muito respeitado, hoje ele é diretor de arqueologia do Egito todo. Ele supõe que ele não tinha, pode ser que ele não tenha morrido na forca, assim, ele foi enforcado, mas não tinha morrido, e ele foi enterrado semi-morto, vamos dizer assim, e é por isso que essa expressão dele gritando. Entendeu? Legal, né? Muito legal, história desvendada, uma história muito interessante, uma história muito emblemática das tramas reais aí, né, que a gente vê em filmes e em livros. E eu achei muito legal isso aí, acho que tenho quase certeza que você gosta da história egípcia, vai compartilhar dessa ideia e vai curtir isso. Beleza? Fico por aqui, agradeço seu carinho, muito especial por mim, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Bye, bye.